Há alguns dias atrás, o nosso garotinho dos Desafios radicais mesmo. decidiu se pronunciar e falar a respeito do caso, e não é pra menos, não dava pra ficar em silêncio depois de tudo. Então ele finalmente resolveu vir ao público e dar sua declaração. Mas antes de falar do Zóio, a princípio eu pensei que fosse o único com o pensamento de que foi errada a atitude da Camila em expor essa traição, porque sinceramente eu não vejo outro objetivo além de no momento de raiva, de angústia e de sentimento de rejeição, de dar o troco e mostrar ao mundo a atitude do Zóio, e de certa forma de prejudicar o cara, já que ela mesma disse que não falava nada antes justamente para não manchar a imagem dele, e agora ela faz justamente isso. Inclusive, isso pode parecer mentira, mas eu fiz o roteiro no dia 3/6 pela manhã, e no fim do dia o YouTube me recomenda o vídeo do Zóio conversando com ela, e realmente ela acaba confirmando isso. A intenção foi realmente de prejudicar ele, de dar meio que um troco, uma volta pelo que ela sofreu. Como eu já te pedi desculpa, né, por ter postado esse vídeo, mas é que na hora me deu muita raiva e, tipo, é lógico, se fosse uma pessoa que não é famosa, não faria sentido ter postado, até porque não ia virar site, não ia pra site de notícia, não ia gerar polêmica, porque a pessoa não é famosa. Mas acontece com muita gente que posta nas redes sociais, mas não vem à tona porque a pessoa não é famosa. Você foi à tona porque você é famoso. E realmente, quando eu postei, eu fiquei com raiva e achei que esse era um jeito de te prejudicar. Porque o que você fez foi você me prejudicou, entendeu? Mas na verdade você nem ia fazer. Você lembra que você falou? Foi porque eu te bloqueei. E assim como o Oliver disse no vídeo dele, pra mim esse tipo de coisa deveria ser tratado entre eles. A internet é repleta de gente sem noção que ataca de forma agressiva e massiva. E também tem muitos influenciadores que expressam sua opinião aqui, em sua maioria contrária à ação do Zóio. E estão certos, mas isso acarreta em mais visibilidade e acabam de forma direta ou indireta juntando mais membros para o exército de justiceiros sociais que vão infernizar a vida do cara. Isso deveria ser algo para eles sentarem juntos e conversar, mas isso só se deu depois que a bomba explodiu. Enfim, ela deu o exposed e por mais que eu não concorde com a decisão dela, isso não tira o fato de que ela continua na posição de vítima aqui. Como eu já disse, o Zóio gravou o vídeo fazendo o que todos queriam e pediam há tanto tempo. Nesse vídeo ele fica se autocondenando, e isso não é saudável nem legal, mas é um bom passo, reconhecendo suas falhas e aparentemente ele caiu em si, e percebeu o vacilo que ele deu. A menos que ele seja um ótimo ator e tenha me ludibriado legal, porque a raiva, a angústia, a tristeza pela perda parecem legítimas, o que deixa ainda mais claro o arrependimento real dele. Ele fala sobre a pressão de sentir que só tinha a presença da garota por conta da fama, e por isso não tinha confiança, pensava que fosse alguém tentando subir as custas dele e que depois iria descartá-lo. Nós temos que chamar nosso caçador de interesseiras para descobrir se esse é o caso. De fato, existe esse tipo de coisa. E para alguém que experimenta de crescer e tornar famoso, esse tipo de pensamento pode sim perturbar a pessoa. Homem ou mulher, isso existe. Mas sabe como resolvemos isso? Com diálogo, com análise de como é o comportamento do seu parceiro ou parceira, prestando atenção se as atitudes parecem vir de segundo as intenções ou se é algo legítimo, e não se envolvendo com outra. Isso não faz o menor sentido. Não é assim, cara. E se você me disser que fez tudo isso e mesmo assim ainda estava com dúvida, informação de graça. Termina, pede pra parar por não estar se sentindo bem. Joga limpo com a pessoa ao invés de viver um ping-pong estável. Tudo poderia ter acabado de outra forma. E o mais interessante é que o Zóio veio perceber o quão carinhosa e amorosa ela era com ele após ter perdido tudo. Estava tão oculto antes ao ponto de não ser perceptível. Você disse que amava, mas por não enxergar esse amor dela, você foi infiel. Isso não é justificativa nem possibilidade de ser cogitada. Se existir esse sentimento, a pior incoerência é agir com traição. É se esconder na moitinha para não ser visto fazendo errado. Mas o ponto positivo disso tudo é que apesar de tantas justificativas, o Zóio diz durante o vídeo que para o que ele fez não tem explicação e nem perdão. Mas a questão do perdão eu penso que não seja descartável. Isso quando é real, o arrependimento e a busca por reconciliação. E o Zóio demonstra forte vontade de resolver e consertar assuntos inacabados, e conseguir ajustar as coisas entre ele e a Camila. Mas quanto à explicação, realmente não tem nada que seja válido para justificar sua infidelidade. E ele assumir isso é excelente. Não existe. Eu fui muito errado, tá ligado? Eu fui errado pra caralho, mano. Mano, e isso não tem conserto. E não é justificativa, cara. Não é justificativa. Tá falando isso pra dizer que traiu. E é com isso que eu puxo agora pra segunda parte do vídeo, em que vamos falar um pouco sobre o Content. O Content sempre grava vídeos a respeito dos temas que estão quentes no momento. Normal, ele é um veículo de comunicação. Mas ele também tem tido uma pegada muito mais opinativa sobre os assuntos. E sem papas na língua, sem times e sem bandeira. Eu gosto do conteúdo do Content e concordo com algumas ideias expressas por ele por meio do canal.
Mas nesse último vídeo ele abordou novamente o caso do garoto hardcore, e eu senti uma grande passada de pano para o que o Everson Zóio tinha feito. Lá pro final do vídeo ele vem com dados biológicos e científicos que ele afirma ser verídicos. E eu não estou aqui para discutir se isso é ou não real. A questão é que ele traz esse conteúdo para a discussão como se fosse a razão pela qual o Zóio traiu a Camila. Os homens são poligâmicos e não monogâmicos, e por instinto, por natureza, tendemos a querer nos relacionar com várias mulheres. Eu sei que parece uma opinião impopular, mas na verdade, galera, não é opinião. É fato científico, porque inúmeras evidências corroboram pra isso. Olha só, o homem, a nossa espécie Homo sapiens, não é monogâmica. Ou seja, nós não nascemos pra se relacionar apenas com uma mulher pro resto da vida, e sim várias mulheres. Estamos programados pra isso desde o nascimento até o fim. Então, ora pois, o objetivo, segundo o presidente da Sociedade Espanhola de Sexologia Médica, é que os seres humanos não são predispostos à monogamia intrinsecamente, a sua espécie, que é mamífera, e busca o maior número de companheiras possíveis, o maior número de variabilidade genética possível pra espécie sobreviver. Ou seja, quanto mais tu transa, quanto mais mulher tu pega, maior é a chance de criar novos seres humanos super-humanos com mais forte, resistente a qualquer pandemia, qualquer vírus. Então é isso que tá escrito na nossa célula, pessoal, no nosso código genético. O homem não é monogâmico, ele é poligâmico, ou seja, o Zóio agiu por instinto e teve 2 ou mais namoradas, vai saber, né? Terceira namorada, quarta namorada, não se sabe. Novamente, eu não estou aqui discutindo a veracidade disso, mas no meu ponto de vista, trazer isso para o vídeo nada mais foi do que uma forma de afirmar que o Zóio não tem tanta culpa assim. É a natureza do homem. E sinceramente, isso é uma grande passada de pano. Além de ser um ponto idiota, você traz para discussão que a natureza do homem é assim. Ele agiu por instinto e acaba jogando no lixo o lado racional da coisa. Por mais que não pareça, o Zóio raciocina, pensa e tem plena capacidade de entender o que faz. Dizer para esse caso que foi um impulso natural é atribuir a uma pessoa uma característica que é pertencente aos demais animais, o simples instinto. O Zóio foi incapaz de pensar, de pôr na balança a gravidade das suas decisões, de conversar e procurar soluções diferentes da que foi tomada, porque é a natureza, galerinha, e é isso aí. Por mais que digam que isso não foi dito no vídeo, eu não vejo outra razão de abordar essa ideia e de concluir ela em um vídeo como esse, se não justificar os atos de um indivíduo limitando as suas ações apenas como um reflexo do seu instinto, da sua natureza, da sua raiz. É como dizer que não temos autocontrole, autoanálise, possibilidade de entender o que fazemos. Nós apenas fazemos. Temos predisposições e isso basta. Pra mim, essa ideia não é válida e não deveria ser o tipo de abordagem para esse tipo de assunto. Até para a falta de papas na língua deveria haver um limite. Bom, de toda forma eu quero enfatizar que continuo curtindo o canal do Contente e o conteúdo dele. Sempre me mantenho informado e também compartilha de ideias interessantes. Eu só não concordei com essa última declaração e apenas expressei o meu ponto de vista em meio ao que foi dito. Eu só gostaria de deixar bem claro que não se trata de um exposed, na verdade, bem longe disso. Eu só estou aqui expressando a minha opinião e mostrando meu desalinhamento com o ideal que foi exposto no final do vídeo. Apenas isso e nada mais. Eu só gostaria de concluir falando que, para aqueles que têm agido como juízes, que não devemos sair tentando destruir a vida dos outros pelas falhas dele. Você pode ser tão podre quanto quem você está apontando ou até pior. A diferença é que não é figura pública e aí se torna muito mais fácil falar mal dos outros. Mas apesar disso, não devemos passar pano para as falhas. Sim, discutir sobre elas, mas não amenizar os impactos das ações ou diminuir a gravidade das coisas. E, além disso, estar dispostos a perdoar e dar uma segunda chance quando houver arrependimento e reconciliamento por parte da pessoa que errou. Mas isso já vai de cada pessoa. Na minha opinião, se ele se resolveu com a Camila, que é a pessoa que realmente está afetada com um problema que aconteceu, por mim tudo bem, cara. Se eles conseguiram se reconciliar, se resolver e se tudo mudou, se foi realmente só um deslize dele e ele já se restabeleceu, ok. Eu não passo pano pra traição, não aprovo a atitude dele e nem simplesmente desculpo o que ele fez ou amenizo a situação porque está tudo bem agora. Mas se a pessoa que foi abalada por isso está de boa com a situação, conseguiu se restabelecer com ele, cara, quem somos nós que não temos nada a ver com isso pra ficar se estressando e ficar guardando o extremo rancor do cara? Bom, se você concorda ou se você discorda, comenta aí e vamos entender um lado do outro. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.